Livro de Juízes, no capítulo 5, nós iremos ler o verso 31 e o verso 32. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém, os que o amam sejam como o sol quando sai na tua força. E sossegou a terra 40 anos. Somente até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, esse capítulo 5 do livro de Juízes, o título dele no início fala a respeito do cântico de Débora. Débora foi uma juíza entre o povo de Israel, e aqui narra, no capítulo 4, no capítulo 5, um enfrentamento que houve entre o povo de Israel e um povo da terra circunvizinha de onde eles conviviam, de Canaã. E o Senhor aparece então para a Débora, para a juíza, e ela convida a uma pessoa, Baraque, que ele saísse para guerrear contra o povo de Canaã. Pelo que se entende, pela leitura do texto, o outro povo, ele era mais preparado, ele tinha mais ferramenta, não é isso, irmão André? Ele tinha mais condição do que o povo de Israel. E Baraque sentiu o peso daquele convite. E ele não quis avançar contra o povo de Canaã sozinho. E convidou aquela juíza, aquela mulher, para que ela pudesse participar daquela expedição, daquela incursão que eles haveriam de fazer no meio daquele povo, para guerrear. E acontece que ela aceitou o desafio, ela aceitou o convite, porque quando você está enviado pelo Espírito Santo, quando você tem certeza que o que você vai fazer, você está guiado pelo Senhor, não há medo, não há dúvida no nosso coração. Pode ser que você nem saiba se o resultado era provável, mas se o Senhor mandou, você confia, você segue. Nessa palavra, o Senhor nos desperta nessa noite para aquele que recebeu confirmação e guia do Espírito Santo para alguma obra nessa terra, que você vá sem medo, porque o Senhor é contigo. Quando o Senhor recomenda, o Senhor recomenda, e quando você sai para fazer a vontade do Senhor, o Senhor já providenciou que você tenha um resultado positivo lá na frente. E acontece, irmãos, que Débora viu que Baraque, ele deu uma vacilada quando ele pede para que ela acompanhasse ele. Ela fala, tudo bem, eu vou com você. Só que essa guerra você vai ganhar, não vai ser pelas suas mãos. Para provar que Deus falou, para provar que o Senhor vai te dar vitória, o teu inimigo cairá pela mão de uma mulher. E eles saíram, guerrearam, destruíram o exército inimigo. E acontece que o líder do outro exército, quando ele vê que está tudo perdido na vida dele, ele corre, desce do carro, vai correndo para uma tenda e pede socorro para uma mulher. E acontece que, para comprovar que quando Deus manda, Deus confirma, aquele homem estava muito exausto, ele pede água, a mulher deu leite para ele, e ele cai num sono profundo, e ela vai e mata aquela pessoa, chama Baraque e avisa, o teu oponente está morto. Então, o capítulo 5, que nós lemos o encerramento dele, é um cântico, onde Baraque e Débora cantam a vitória que eles alcançaram, não por mão de homem, mas pela mão do Altíssimo. E no encerramento, fala a respeito dessa situação, que houvesse a derrocada daqueles que tentassem contra Deus, contra o Deus Altíssimo.
que perecessem todos os inimigos do Senhor, mas que o sol pudesse raiar com força na vida de todos aqueles que amassem ao Senhor. E aqui fala que depois desta grande perturbação, depois dessa grande guerra, houve um tempo muito grande também de paz naquele povo. 40 anos não são 40 minutos, não são 40 dias, 40 anos é um ciclo de vida muito grande. E o Senhor fez essas coisas, ficou registrado, e o Senhor está nos despertando nessa noite para trazer à memória os feitos que Ele fez com aqueles que o adoram. Irmãos, tem um mistério no número 40. O número 40 é um ciclo de provação, e aqui foi um ciclo de paz. O 40, se nós formos no tempo pós-Davi, é normal você ver que os reinados eles são marcados de 40 em 40 anos. É um tempo a qual o Senhor tem um mistério nesse período, nessa contagem de tempo. E hoje o Senhor nos manda essa palavra, nos desperta para exortar a esse respeito, que quando o Senhor manda fazer, que possamos ter condição de colocar em prática o mandamento ou o conselho ou o despertamento do Senhor nas nossas vidas. E também o Senhor nos coloca a ficar desperto de que quando é a vontade do Senhor, não importa se nós lutamos contra uma ordem de espíritos que são mais fortes do que nós imaginamos ser a nossa força. Não importa se nós lutamos contra um governo que, ao nosso entendimento, ele seja maior do que as nossas forças ou o nosso entendimento. Não adianta, quando nós lutamos contra uma pessoa que tem poder na terra, que nós olhamos para ela como quando nós vamos de frente para um juiz, e você olha para aquele juiz e você sabe que não vai ser feito o que você quer, vai ser feito o que tiver na cabeça daquela pessoa. E você sabe que você vira um passageiro na história, que a história será escrita pela vontade daquela pessoa. E eu não sei qual é a necessidade da igreja, mas o Senhor me coloca muito claro que você está temendo que a tua vida está como se fosse um passageiro, mas você tenha certeza que quem guia a tua vida não é o homem mais poderoso, mas é o Senhor que fez os céus e a terra. Então, sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a minha vida, que eu recebo essa palavra, porque sabe o Senhor como essa palavra é revelada, e o Senhor nos anuncia que o Senhor está na condução das nossas casas, o Senhor está na condução dos nossos projetos, na nossa empresa, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você escreve, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você intenta, você tenha certeza que o Senhor está te assistindo e o Senhor dará provimento naquilo que for bom, naquilo que for para edificação, naquilo que for para prosperidade da nossa vida nessa terra e maiormente para alcançarmos a nossa vida eterna. Irmãos, esse exército ele era mais fraco. Fica aqui claro na leitura que o outro exército, o outro povo, eles tinham carros, eles tinham maquinário, eles tinham mais estrutura, eles tinham provavelmente roupas melhores, de armamentos melhores. Mas não adianta, irmãos. Aonde está a mão de Deus é ali que vai prosperar. E a mão de Deus está sobre a tua casa. A mão de Deus está sobre a tua história. A mão de Deus está sobre a tua família. A mão de Deus está sobre essa igreja. A mão de Deus está sobre aquele que recebe esse culto. Tem muitas pessoas que recebem o culto, está passando na internet, pega uma pregação, pela necessidade, seja pelo algoritmo da vida, acaba recebendo uma palavra que ele não sabe nem quem está pregando. Pode ser que você nunca tenha entrado numa igreja, mas no sangue que corre na tua veia tem sangue real. O Senhor já tem um projeto na tua história e a tua casa está ungida para a honra e glória do Senhor. O Senhor transforma quem está dentro da igreja, quem está fora, quem está perto, quem está longe, e essa palavra ela vai entrando e vai abençoando e vai transformando os corações. Essa é a palavra que o Senhor nos manda nessa noite, que possamos receber, nós que estamos perto
e aqueles que estão longe. Nós que estamos todos os dias na igreja, aqueles que nunca ouviram a palavra, aqueles que não nos conhecem, aqueles que são nossos amigos, aqueles que nunca ouviram falar da congregação cristã apostólica e aqueles que são da nossa família, que todos possam receber a unção dessa palavra nessa noite. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, recebemos ela como vinda de Deus e que por todas as nossas vidas o nome de Deus possa ser glorificado. Amém.